Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão. E mais uma vez estamos aqui nesta manhã para nós darmos continuidade ao estudo da revista. E hoje o nosso assunto é a vida após a vida, né? Esse é o tema. E resumindo esse tema, nós vamos falar sobre ressurreição, né? A importância da ressurreição para a nossa vida. E nós entendermos isso, né? É importante. Se nós vamos observar o quanto é importante para nós. Mas eu queria aproveitar, nós vamos fazer a leitura bíblica para nós então assim estarmos falando sobre esse assunto tão importante para a nossa fé, para a nossa vida com Deus. Diz assim a palavra do Senhor, e nós vamos usar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então esse é o texto lido para nós, né? Nesta manhã, que nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre a ressurreição. E nós vamos observar que a ressurreição ela tem que fazer parte da nossa esperança, da nossa fé no Senhor. E aí eu vou começar aqui com o seguinte questionamento. A ressurreição existe? Né? Ela é bíblica? Existe vida após morte? Né? Então é sobre isso, né? É sobre esses questionamentos que nós vamos falar aqui nesta manhã. Né? A questão da ressurreição ou vida após a morte estava sendo debatida, né, na igreja. Se nós observarmos todas as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre está orientando a igreja por alguma coisa, por alguns ensinamentos contrário à palavra do Senhor, que estava tentando entrar dentro das igrejas a qual Paulo plantou. Então, nós vamos observar sempre que Paulo está orientando a igreja, alertando a igreja com esses falsos ensinos. E aqui não foi diferente. Por quê? Porque Paulo estava instruindo a igreja, né, de Tessalônicas, né? Por quê? Porque Paulo estava orientando eles, por quê? Porque havia um grupinho, alguns estavam ensinando que não havia ressurreição, né? Que não precisava disso, isso não existia, né? Então Paulo começou a orientar os irmãos que a ressurreição ela faz parte da fé cristã. Eu preciso acreditar que a ressurreição existe, porque se eu não acreditar na ressurreição, então eu não vou acreditar que Jesus ressuscitou. Nós vamos observar que eu preciso crer que Jesus ressuscitou, porque isso faz parte da fé cristã.
Essa fé faz parte da nossa vida com Deus. Então, a ressurreição fazia parte da vida da igreja cristã naquela época. E o primeiro tópico ele vai falar sobre o quê? A ressurreição como suporte da fé cristã, né? Por quê? Porque é o que mantinha os irmãos naquela época a esperança, né? A esperança que saber que eles morressem, eles iam ressuscitar também, porque Cristo ressuscitou. Então, era um suporte de fé para a igreja daquela época. E para nós não é diferente, né? E nós vamos observar no livro de Hebreus, capítulo 6, no verso 2, mostra que a ressurreição era uma doutrina fundamental para a igreja naquela época, né? Por quê? Porque era uma esperança para aqueles que acreditavam em Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo. E nós temos que ter essa esperança também. Então, a ressurreição, ela sucederá porque Cristo ressuscitou. Atos, no capítulo 24, no verso 5, diz assim, Paulo vai dizer, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto do justo como dos injustos. Então, Paulo falava essa esperança da ressurreição. Como houve em Cristo, ele também tinha esperança que ia acontecer no seu tempo. E nós temos que ter essa esperança. E essa ressurreição de Cristo, meus queridos, ela foi afiançada a todos, todos nós, a todos, né? E isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 21, quando Paulo vai dizer assim, ó, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então Paulo está falando aqui, olha só, a morte, porque o pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, o homem que pecou, o primeiro homem, Adão, ele estabeleceu o quê? Ele pecou, então foi imputado o pecado a todo ser humano. Então o pecado ele gera morte, mas a ressurreição de Cristo gera vida. Então, por um homem veio o pecado a morte, mas por um outro homem veio a ressurreição, veio a vida. E é isso que Paulo está falando, né? Então, a ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte, né? O estabeleceu como o Senhor e Cristo. Então, a morte, né? A crucificação e logo em seguida a ressurreição de Cristo, ele praticamente estabeleceu o poder sobre a morte. Então a morte já não tinha mais poder sobre a vida, né? Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para salvação. Então o crente em Jesus Cristo, ele tem que crer em Jesus e crer que ele ressuscitou. Por quê? Não adianta eu crer em Jesus, mas não crer que Jesus ressuscitou. Ok? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, no verso 9. Olha que Paulo vai dizer. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então eu preciso crer em Jesus Cristo e também crer que Jesus o ressuscitou, que Deus o ressuscitou. E aí ele vai dizer assim, será salvo. Então, eu não posso deixar de crer na ressurreição. Ela faz parte da nossa vida, da nossa fé, porque a ressurreição eu preciso ter fé, porque a fé salva. E a fé no Cristo crucificado e ressuscitado. Então eu preciso crer, eu preciso confiar. Outra coisa, né? Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. E sem a sua ressurreição, esta justificação não aconteceria. Então, se Jesus só morresse, mas não ressuscitasse, nós não poderíamos ser justificados, porque Jesus não ressuscitou. Então, hoje nós somos justificados, por quê? Porque Jesus morreu por mim, por você, mas também ressuscitou. E aí nós somos justificados por isso. E isso está lá em Romanos, capítulo 4,
Romanos capítulo 4, no verso 25, que diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então Jesus, ele foi crucificado e foi ressuscitado para a nossa justificação. Hoje eu e você somos justificados pela morte e ressurreição de Cristo. Isso é só Deus para nos conceder, né? Então a ressurreição de Jesus, ela é o pilar da fé cristã. É o pilar da fé cristã. Então o crente, ele não pode negar a ressurreição, porque negar a ressurreição, queridos, é deturpar a fé, é deturpar aquilo que está escrito. Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 18, que ele diz assim: estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Então Paulo orienta Timóteo, por quê? Porque eles estavam ensinando que a ressurreição já tinha acontecido, né? E a ressurreição ainda não aconteceu. A ressurreição dos salvos ainda vai acontecer. E isso só vai acontecer quando Jesus voltar. E ele estava aqui pregando uma heresia, um falso evangelho. E Paulo orientava então a Timóteo para ele ficar atento a esses ensinamentos errôneos. Então, Paulo, ele tinha todo o cuidado. Então nós não podemos fugir disso. Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, meu querido, nós também vamos ressuscitar. Isso se Jesus não vier antes, né? Porque a ressurreição a gente vai ver mais na frente, que a ressurreição é para os mortos, aqueles que morreram em Cristo, né? Se Jesus vier e nós estivermos vivos, nós vamos ser transformados, arrebatados, né? Nós teremos um corpo totalmente transformado, porque esse corpo corruptível aqui, ele não vai entrar no céu. Então nós precisamos entender isso. Como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E glória a Deus por isso, né? É saber se nós morremos hoje, nós vamos saber que um dia nós vamos ressuscitar na glória com o Senhor. Segundo, né? Importante nós sabemos aqui. Agora, como é que se dará isso? Como isso vai acontecer, né? De repente, né, a gente pode imaginar tanta coisa, né? Poxa, como é que vai se dar isso? Né? Nós sabemos que a volta de Jesus, ninguém sabe quando é que Jesus volta, né? Nós sabemos que ele vai voltar. Agora, o dia, a hora, ninguém sabe. A única coisa, a orientação que nós temos da palavra de Deus é nós permanecermos vigilantes, aguardando a volta do Senhor. Agora, a Bíblia, ela nos dá alguns ensinamentos, algumas orientações, algumas instruções sobre como se dará isso, como se dará esse momento tão glorioso na vida daqueles que amam a Cristo, né? A Bíblia diz que vai começar por quê? 1 Coríntios capítulo 15, no verso 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Engraçado que Paulo fala aqui, ó, nós seremos transformados, né? Porque Paulo tinha esperança que Jesus voltaria no seu tempo, né? Então, é lindo nisso, só porque, irmãos, é essa esperança que nós temos que ter. Esperança que Jesus está vindo, está voltando. E a fé do cristão é essa, que a nossa esperança é que Jesus venha, né? Venha. Mas mesmo que a gente partir dessa terra, mas às vezes vamos partir com a esperança de, no momento certo, o Senhor, ele vai nos ressuscitar, né? E vai ser algo tremendo, né? Vai ser algo tremendo. Existe um hino, né? Um hino do cantor cristão, de número 114. Né? Hoje, raramente se ouve isso nas igrejas, esses cânticos, né? Mas eu vou ler aqui um trechinho do hino, que diz assim: ó, que dia faustoso,
Esse dia há de ser quando o som da trombeta ecoar. Então, o autor aqui do Hino, ele diz que será que dia faustoso, né? Que dia vai ser um dia glorioso, né? Esse dia, quando a trombeta ecoar, porque a trombeta vai tocar e Jesus vai então reunir todo esse povo, né? Esse povo na face da terra vai se unir com o Senhor nos céus. Vai ser algo tremendo, né? A gente pode até conjecturar como é que vai acontecer isso, né? Mas eu creio que vai além do nosso entendimento, né? O que vai acontecer nesse dia tão grandioso, né? Que será a volta de Jesus. Então, meus queridos, os mortos ressuscitarão primeiro e virão com eles ao encontro dos vivos naquele dia. Então, como é que vai ser esse processo, né? Jesus, a trombeta toca, Jesus vem e no meio do caminho, né? Os mortos vão ressuscitar e vão ressuscitar num corpo transformado, incorruptível, né? Não, porque nada que é corruptível entra no céu. É um corpo totalmente transformado, incorruptível, que vai se juntar com aqueles que estiverem vivos, que vão ser transladados, vão ser arrebatados, né? Vai se unir ali os dois, né? Os que estavam mortos ressuscitarão, um corpo transformado, incorruptível, junto com aqueles que vão estar vivos, que vão ser arrebatados, vão se unir ali junto nos ares e ali vão se encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que vai acontecer, irmãos. Eu creio que vai ser algo tremendo, lindo, maravilhoso, né? Nós temos que ter essa fé, essa confiança de que nós estaremos com o Senhor na glória. E outra coisa, isso não depende de nós, isso não depende das nossas obras e nem da nossa fé, né? Isso é obra de Deus, né? É Deus que determina e Deus faz do jeito dele e da maneira que ele quer, né? Porque Atos, no capítulo 17, no verso 31, diz assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça por meio do homem que designou, que o homem designou, Jesus, né? E deu prova disso a todos, ressuscitando, ou seja, ressuscitando a Cristo dentre os mortos. Então, Paulo vai dizer assim, ó, pois estabeleceu um dia. Então, Deus estabeleceu um dia para isso acontecer. E isso vai acontecer no momento em que ou nós vamos estar aqui ou não. Se nós não estivermos aqui, nós vamos ressuscitar. Agora, se nós estivermos aqui, quando Jesus voltar, nós vamos ser transladados, nós vamos, né, se encontrar com Jesus no céu. Isso vai ser algo maravilhoso, vai ser algo tremendo, meus amados irmãos. E para terminar, meus queridos, né, eu vou fazer aqui uma pergunta para a sua reflexão, para a minha reflexão, para a nossa reflexão nesta manhã, né? A pergunta é: será que estamos prontos para ouvir de Jesus o chamado do Senhor? Será que nós estamos prontos? E qual é o chamado de Jesus? Quando você ouvir essa voz do Senhor dizendo assim, Mateus 25, no verso 34, ele diz: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E é isso que vai acontecer. Já pensou você ouvir isso da parte de Deus, da parte do Senhor? Venham benditos do meu Pai. Receba a herança que foi preparado lá atrás, né? E é isso que o Senhor vai dizer para mim e para você quando ele voltar. Porque triste vai ser para aqueles que não creem em Jesus, que rejeitam a Jesus, os incrédulos, porque palavra pesada eles vão ouvir da parte do Senhor. Nesse mesmo capítulo de Mateus 25, no versículo 41, ele vai dizer assim para esses: maldito, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, sinta-se privilegiado por você crer em Jesus Cristo, crer que ele ressuscitou, crer que você vai ressuscitar também, caso você parta dessa vida,
Mas se Jesus vier ainda e nós estivermos em vida, nós seremos também, iremos ao encontro do Senhor num corpo transformado, incorruptível. E essa é a convicção de todo crente em Jesus Cristo. A ressurreição tem que fazer parte da nossa fé. Ela faz parte da nossa salvação. Aquele texto que nós acabamos de ler, né? O texto que nós lemos aqui, que ele fala sobre isso, Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, eu preciso crer que em Jesus Cristo e preciso crer que ele ressuscitou, porque aí você tem a certeza que a salvação já está garantida na sua vida, na nossa vida. E também a certeza de que Jesus voltando, você vai estar com ele na glória. E vai ser algo tremendo, vai ser algo maravilhoso na vida da igreja. Aquele dia, aquele momento tão importante. Então nós precisamos crer que como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós também vamos ressuscitar. Porque isso faz parte da fé cristã. Isso faz parte da nossa certeza, da nossa salvação. E também da certeza de que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é a nossa regra de fé. Nós seguimos a palavra. Então, queridos, que nessa manhã você possa confiar no Senhor Jesus Cristo, crendo que ele ressuscitou. E nós também, ou vamos ser arrebatados, ou nós seremos ressuscitados. Vai depender da graça e da misericórdia de Deus. Não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Mas o importante para nós é crermos, é crer que Jesus, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar. E isso faz parte da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te conceda uma manhã abençoada. Que você possa estar esperançoso por essa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é isso que nos mantém de pé, motivado a continuar essa caminhada. Por quê? Porque vai chegar o dia que a trombeta vai tocar, vai ecoar, e ele vai vir e ele vai se encontrar com a sua igreja nos céus e será uma coisa maravilhosa. Vai ser a maior alegria que um ser humano possa ver, sentir e estar ali, que vai ser algo maravilhoso, meu querido. Então, que isso possa estar no seu coração ardente com a esperança desse grande dia. Um dia em que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. E ali, todos reunidos, né? Será a maior festa. A festa que vai ser tremenda. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conceda entendimento e que você jamais deixe que nada atrapalhe a sua fé, a sua confiança em Deus. Que você permaneça sempre com essa certeza que Cristo morreu e ressuscitou e todos nós também vamos ressuscitar um dia. Dependemos da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e conceda paz e saúde nesse dia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.